Então estamos bem-vindos, bem-vinda Teresa, bem-vindo Gabriel. Vamos ver se alguém se junta mais aqui à sessão de hoje. Tu sabes se alguém vem mais, Gabriel? Pá, eu estava à espera de mais alguém, mas pronto, ainda não chegou, portanto, não sei Ok. se chega, se não. Sim, eu acho que podemos ir começando. Acho que podemos ir começando. Esta é a terceira sessão, é a terceira sessão do grupo de estudo. Estamos a seguir, vamos lendo, vamos conversando sobre o que é que vai emergindo. Eu, na última, estou muito contente hoje. Eu aproveito aqui para fazer um breve check-in e gostava que vocês também fizessem o vosso. Estou muito contente hoje porque não estou sozinho. Na última estive sozinho, experimentei fazer, depois estive a ouvir e não gostei nada da coisa, portanto é muito mais interessante fazer isto em conjunto e irmos em conjunto. Portanto, hoje estou contente com isso e é esta a minha nota de check-in. Quem se segue? Olha, eu estou curiosa. Vim porque quero estar aqui no movimento, quero estar na onda e não sei propriamente do que é que se trata. Portanto, olha, confiante e curiosa. Grato, Teresa. Ah, pronto, eu, como acho que é importante que este livro se torne uma peça essencial antes de mais, de reflexão e de convocação das pessoas para um outro modo de estar e de viver e de olhar o mundo. A mim faz-me sentido estar aqui. Portanto, eu só não estou quando não posso mesmo. Ou quando eu neste momento estou a terminar o livro do Jim Bendel, Breaking Together, em português, Juntos na Ruptura, portanto estou um bocadinho ativo. Pronto, e hoje conto ainda hoje enviar o livro para a gráfica, portanto eu espero que amanhã fique mais liberto. Hum, Mas Grato, Gabriel. Gabriela da Bamboal tem vindo às sessões, a Teresa da Rede de Consteladores. Portanto, hoje temos aqui uma. Tens aí o teu exemplar contigo. Ok, Muito bem. A Teresa também já viu, no outro dia ele vai, sim. ela já teve a oportunidade de ver. Ok, então nós Mas, estamos na página 34, cujo o título é De Palmela à saída da Safira, 34 anos. Chega a Palmela, vindo de Torremoinhos, onde fiz a viagem de finalistas do nono ano em 1986. Conhecia o meu pai, os meus tios e prima e os seus amigos. Escolho não me ligar, sem saber o que fazer à tristeza de ter saído da Madeira, da minha mãe e irmão terem ficado na Madeira, à raiva porque não tinha sido escolhido por mim e ao medo porque estou num lugar que não conheço, sozinho, longe de tudo, o que amo e quero. O verão passou e veio a primeira agitação. Em que escola ficar? Não havia vagas. Depois de percorrer Palmela e Setúbal, fui aceito na escola secundária da Bela Vista. Sim, essa das notícias e dos tiroteios. A informática, que existia pela segunda vez. Esta foi a escola em que o José Mourinho foi professor de Educação Física. Tive aulas com ele algumas vezes na substituição da nossa professora. Ele dava aulas à turma de desporto. De facto, era uma escola no meio de bairros sociais e senti-me sempre muito seguro no bairro. Éramos as crianças e jovens da escola, protegidos pelas pessoas do bairro. Sabíamos da confusão, dos tiros, da droga e nós, a mim, nunca chegou nada. Andei a pé e de autocarro e senti-me sempre seguro nos 3 anos que lá andei. Tive dois na Bela Vista e o 12º na Camarinha. Resolvida a escola, fui ao Vitória de Setúbal. Inscrevi-me no handball, onde joguei até à entrada da faculdade. Na escola conheci o Pedro de Palmela. Através dele nasceu o grupo de Palmela. Éramos 6 e fazíamos aventuras juntas em Palmela e às vezes nas férias, quando fomos acampar para a Comporta para fazer surf. Foi um desastre e não voltei a experimentar. As festas das vindimas eram obrigatórias. As festas das vindimas são as festas de Palmela, acontecem agora, no início de setembro. A primeira da escola, a partir da escola, nasceu outro grupo em Setúbal. Começamos por ser 5 e depois cresceu para 7. Alguns de nós ficaram juntos e tornaram-se casais. Fazíamos férias juntos e fins de semana. No 11º ano, concorremos à Associação de Estudantes da escola e ganhamos. As festas de Setúbal eram obrigatórias. As festas são agora, penso que por meio de agosto. Eram 3 tribos, a de Palmela,
A de Setúbal e a do handball. Foram as minhas âncoras. Acabei por gostar de informática. Palmela é uma vila histórica e fica na Serra da Arrábida. A natureza à volta. A natureza volta a estar bem presente. E na linha do horizonte o riçado e o mar. A Serra da Arrábida é um lugar mágico, onde a montanha se cruza com o mar, onde a escarpa é bem presente. O contacto com a natureza é frequente e fácil em Palmela. Basta ir ao castelo ou aos moinhos. E a cidade ali tão perto. A mesma combinação que tinha no Funchal. Dá-se a minha iniciação sexual muito ancorada na pornografia, sem informação e referências. Na Madeira tinha tido algumas experiências esporádicas e algo traumáticas com ejaculação precoce. Em Palmela, Setúbal, começa a haver relações mais complexas e sem grande informação e com espaços pouco cuidados. A masturbação começou na Madeira. Mostrou-se a tendência de trair e ser traído. O modelo é o pornográfico e a objetificação do sexo e das mulheres. Entrou o álcool e comecei a fumar. Muitas das relações sexuais eram sob efeito de álcool e em espaços exteriores. Aos 17 anos desenvolvi a alergia, febre dos fêmeos. Fumar, beber, festas, handball e namoros, com traições, com sexo ocasional, é a minha forma de adormecer a tristeza, que foi reprimida e se manifestou sob a forma de alergia. Corte das relações com a família e amigos da Madeira. Demasiado doloroso para lidar. Durante estes anos tive o primeiro namoro sério, que durou cerca de um ano com a Margarida, colega de escola. Veio o ano louco de 1989, com a reforma do Roberto Carneiro e as contestações. Acabei por entrar na faculdade em janeiro de 1990. Entre julho e dezembro foi festa, estudo para os exames, que foram constantemente adiados. Eu, no meu caso, fiz os exames de entrada à faculdade na 12ª chamada. Portanto, foram marcadas 12 datas. Fiz na 12ª. Bom, Pouco tempo depois de estar em Palmela, travei amizade com o Rui, que algures no meu 11º ano me ofereceu o admirável mundo novo. Adorei o livro e a partir daí começou o meu gosto pela leitura, paixão que me acompanha até hoje. Sou muito versátil e apaixonei-me pelo Gabriel Garcia Marques, pelo José Saramago, pelo Gonzalo Torrente Ballester, pela Isabel Allende, para Colin McCoy, a Mário Zina Bradley e a Agostina Bessa Luís, e muitos mais. Os últimos a chegarem foram o Gonçalo M. Tavares e o Walter Ugman. Também influenciado por este amigo, apaixonado pelas artes, entrei no cinema, primeiro através do Videoclube em Palmela, depois nos cinemas de Lisboa, como a Cinemateca, o King, Picoas, o Quarteto. Penso que hoje só a Cinemateca é que existirá. O cinema é uma paixão que continua viva. O cinema independente europeu e do mundo é o meu favorito. Os 3 anos entre a saída da Madeira e a entrada no técnico foram anos de profundo estado líquido, da forma de quem era eu na Madeira para quem era eu licenciado em Engenharia. O que tinha sido possível integrar foi integrar, a maior parte reprimida e mantida para o submundo. Eu se calhar fazia aqui uma paragem para alguma troca de impressões, porque eu estou aqui a falar sobretudo daquela idade entre os 15 e 16, não é? A partir dos 15 até a entrada da faculdade, aqui mais ou menos nessa faixa. Portanto, para mim, esta saída da Madeira, a entrada em Palmela, foi verdadeiramente uma iniciação à idade adulta, não é? Ainda por cima, a minha mãe e o meu irmão ficaram na Madeira e eu fiquei com o meu pai cá a ajudá-lo lá com o negócio que ele abriu, o supermercado e na escola. Portanto, foi de facto assim um período muito conturbado. Estes 3 anos foram assim de um grande crescimento, não é? Fui puxado para crescer assim bastante rápido e ao não ser acompanhado, esse processo ao não ser acompanhado, portanto, acabou por ser uma iniciação, mas uma iniciação que também criou muita sombra, muita repressão. Isso, penso que até isso vai estar dito um pouco mais à frente. Então gostava também de vos ouvir o que é que fica vivo nesta leitura, como é que vocês se relacionam com ela no sentido das vossas próprias vidas, não é? Do que é que foi esses anos entre os 15 e os 18 e nesta faixa. Gostava de vos ouvir um pouco. Quais foram os eventos que se calhar marcaram esse tempo para vós? Teresa não está a ouvir? Tá. Eu estou a ouvir.
Para mim, como é uma época tão diferente, como estás a ver, para mim é outra vida, não há pontos de contacto. Eu tinha 15 anos nos anos 50, portanto imagina, depois 60, nos anos 60, e vivia em Moçambique, portanto era outro mundo, outra dimensão, espaço-tempo, não tenho ponte. E onde é que para ti, Teresa, foi, ou qual é o evento da tua vida que tem este efeito, que no meu caso foi a saída da Madeira para Palmela, né? Que me obriga a esse crescer e de repente tornar-me adulto. Tu tens algum evento na tua vida que tenha tido esse efeito ou que tenha também marcado essa... Foi a saída de Moçambique, recém-divorciada, com 3 crianças, e vir para Portugal. Uau. Começar do zero. Isso, na altura tinhas que idade? Tinha 30. 30, ok. Portanto, é outra história, e a minha decisão de ir fundar a companhia de teatro de Évora com o meu amigo, com quem eu tinha feito teatro amador em Lourenço Marques, e depois fomos fundar a companhia de teatro de Évora, do Centro Cultural de Évora. Esse foi a minha grande descoberta de muita coisa. Uau. Muita coisa. Quem vem de Moçambique, de repente vai para Évora, é outro mundo. Portanto, e foi um trabalho apaixonante, etc., com toda uma revolução política a acontecer. Portanto, isso, tudo a acontecer. Acho que foram os tempos mais fortes, que teve que ver também com a migração e com uma mudança de estado, não é? E com uma mudança de profissão. Foi tudo. Acho que isso foi mesmo uma outra vida. Comecei uma outra vida. Às vezes a gente morre. Em que ano foi? Peço desculpa, mais ou menos. Quando eu vim para aqui, para este cantinho, foi em 1974. Em junho de 74, quando iniciei a Companhia de Teatro de Évora, fomos fundar, foi em 1975, dia 2 de janeiro de 1975. Então tudo isto foi há muito tempo. Em pleno PREC. Em pleno PREC, em plena Revolução, em pleno tudo. Tudo era possível. Era a paz, o pão, a habitação, etc. Era tudo assim. Então, eu vivi esses tempos, tive muita sorte. Tive muita sorte de poder viver isso. E depois também, Palmela para mim, Setúbal, fiquei muito ligada a partir dos anos 80 e quê? Não sei, 85, talvez 84, com uma ligação com uma empresa que era a companhia, a Cooperativa 6, que fazia trabalho com mulheres desempregadas e com etc. E eu tive esse contacto com elas porque eles davam como é que se chama, mentoria, davam-me a mim mentoria a nível de um projeto que nós concorremos para o Fundo Social Europeu, para ter uma escola de atores lá em Évora. E então foi assim que eu entrei em contacto com eles. Foi uma descoberta de gente incrível a trabalhar, incrível. Não sei se tu tens ideia, Marco. Não os conhecia. Eles depois em Setúbal fundaram o Centro de Cidadania Ativa, que ainda continua. Não sei como é que estão agora com as eleições, é outra coisa. Portanto, trabalhei muito com eles num aspecto muito inovador de dar formação e de preparar as mulheres desempregadas para assumirem as suas microempresas. Foi incrível, foi outra experiência fantástica. Que eu depois deixei Évora, também fui fundar a Companhia das Caldas em 85, depois voltei para Évora e depois vim para Lisboa em 87, parece-me, já não sei se é 87, se é 88. Portanto, foi assim muita coisa, foi muita coisa. Eu ainda agora continuo a achar que estou cheia de futuro e que vou fazer coisas, como tu sabes. Pronto. Mas acho que vai ser assim até morrer. Grato, agora estou a iniciar uma rede, imagina. Pronto.
Que coisa maravilhosa, não é? O trabalho que vocês estão a fazer. Grato, grato, Teresa. E para ti, Gabriel, houve assim algum momento que tenha sido este, tenha tido este efeito de te obrigar a crescer, de te puxar para a frente, alguns lá atrás? Pá, eu confesso que nessa idade, portanto, eu aos 15 anos, estávamos em 1975, portanto, eu nasci um bocadinho mais tarde que a Teresa, portanto, nasci em 70, Bastante. nasci um bocadinho, são uns 15 anos ou 20 ou mais. Ahm, Tinha 15 anos ou 14 anos quando se dá o 25 de Abril. E para mim, quer se queira, quer não, isso foi um aspecto bastante evolucionário, porque pá, houve uma mudança grande na sociedade e, portanto, a sociedade portuguesa passou a comportar-se de uma maneira diferente. E quer se queira, quer não, o 25 de Abril teve uma mudança, quer se goste, quer não se goste, teve uma mudança grande a nível nacional, do meu ponto de vista. Agora, essa altura, eu era a altura dos 15 aos 18, era a altura das ondas. E, portanto, eu na altura fazia. Não, hoje em dia não se chama surf, mas, aliás, na altura também não se chamava surf, chamava-se carreirinhas. E, portanto, eu ia para as ondas, quer a bandeira tivesse verde, amarela ou vermelha, eu ia para as ondas com um fato de banho apenas e com barbatanas. Pronto, acabou-se. E era assim que ia. Pronto, e portanto não havia pranchas, não havia nada, não havia coisa nenhuma, e portanto ia para aquela loucura das ondas. Pronto, hoje em dia há fatos de neoprene e barbatanas de não sei do quê, de pato e disto e daquilo. Pá, mas na altura não havia, eram os inícios dos inícios. Portanto convivi e a minha vida foi muito bicicleta e surf. E foi aí que foi essa altura que tu referes, é aí. Eh, Pronto, entretanto, depois acho que a vida se encarrega de nos mudar e de nos levar por diante. Eu acho que é muito interessante quando olhamos para trás, e sobretudo neste caso, eu tenho 65 anos, daqui a pouco tenho, ainda tenho 64, mas pronto, daqui a pouco tenho 65 e consigo olhar para trás e é muito interessante a quantidade de vidas. Nós dizemos que os gatos têm 7 vidas, mas eu acho que os humanos também têm várias. Talvez por uma falta de observação cuidada, é que nós pensamos que só temos uma vida, mas na verdade temos muitas vidas. Muitas. E a vida vai-nos levando. E quando olhamos para trás, aquilo que nos pareceu e aquilo que eu acho mais interessante na vida e naquilo que me foi dado viver até hoje, é olhar para trás e perceber que aquilo que nos pareceu terrível e dramático num determinado momento, quando olhamos para trás, diz, pá, ainda bem que aconteceu. Eu era incapaz de dizer isto no momento em que a coisa está a acontecer e que foi gravosa e dramática e tudo isso. Mas quando as coisas acontecem, não é? E quando nós temos a capacidade e a possibilidade de olhar para trás de uma forma cuidada, e sem rancores, nem estarmos ali a fazer, enfim, com uma certa atividade emocional conjunta com essa análise, nós apercebemos que de facto a vida é que nos levou, não fomos nós que fomos que caminhámos pela vida, foi a vida que nos levou. E eu sinto isso, no meu caso, da minha vida, acho que tenho sido levado, bem e mal, mas tenho sido levado por aquilo que me tem ressoado e, de facto acho que o grande mestre não é o Gabriel, nem o Marco, nem a Teresa, mas é alguma coisa que está para lá de tudo isso, que nos leva a, como é que eu ia dizer, que nos leva a determinados momentos que de facto podem ser ou não impactantes, podem ter ou não ter impacto aparente nos outros, mas na verdade nós mais tarde, quando olhamos para trás, 20 anos passados, achamos que realmente para nós teve impacto e se calhar para alguns outros que conviveram connosco também teve um impacto significativo. E isso é interessante porque às vezes, com o passar dos tempos, os traumas acalmam, não é? Portanto, aquilo que nós conseguimos olhar para trás e pensar, aquilo que realmente na altura foi dramático, hoje em dia eu consigo ver com alguma simpatia, com algum gozo, com alguma tranquilidade, olhar para aquilo que passei e digo assim, pá, realmente, eu não, a vida escolheu os melhores caminhos para mim, independentemente das pedras que eu encontrei no caminho. E, portanto, esses foram os melhores momentos. E portanto eu passei por eles sem perceber bem que de facto havia pedregulhos à direita e à esquerda,
mas eu nem me apercebi disso. Senti algumas pedras, mas na verdade, de ontem para hoje, a diferença é muito grande e realmente o caminho está muito mais plano e com muito menos pedras do que tinha no passado. Grato, Gabriel. Eu na sessão 2 do grupo de estudo sugeri que se fizesse, que cada um fizesse a sua linha do tempo, não é? Onde, desde que nasceu até o presente, e que marcasse lá as principais, os principais eventos, os principais acontecimentos da sua vida que deram estes saltos. Eu, no meu caso, ele está escrito em torno das 4 grandes mortes e renascimentos. Eu estou a reportar-me à segunda, né? Na sessão 2 falei da primeira, agora estou a reportar-me à segunda, à minha segunda. Portanto, cada um terá as suas, e como a Teresa dizia, a dela aconteceu nos 30 anos, a minha primeira aconteceu nos 15. Então, Gabriel, a minha proposta é tu descobrires quando é que aconteceu a tua primeira. Não sei se foi aos 15, aos 17, aos 21, não interessa, mas quando é que foi a tua primeira, quando há o teu primeiro evento na tua vida que tu sentes mesmo que estás a ser chamado para a idade adulta, tu e todos os outros que nos estão a ouvir. Não? Então, por essa linha do tempo, e começar a marcar esses eventos e depois começar a perceber como é que esses eventos, naquela data, ainda hoje estão presentes ou podem estar presentes a influenciar na minha vida. Porque esta história que eu estou a contar minha, que para mim é uma história de jornada do herói, portanto retrata-nos cada um de nós, cada um tem a sua, é importante nesta medida em que ela torna visível os condicionantes que ainda hoje eu posso ter a funcionar, quer nas minhas relações com as outras pessoas, quer na forma como vejo a sexualidade, como eu falei aqui da minha iniciação sexual, quer da forma como eu percepciono o trabalho, quer na forma como eu percepciono as minhas relações com a família, com os meus ancestrais. Portanto, há de haver sinais disso tudo aqui a serem marcados, e eu tentei trazer do meu lado aqueles que eu já identifiquei, aqueles que foram marcando o meu caminho ao longo do tempo e que me influenciam, que me caracterizam ou que dão estrutura ou que dão informação sobre quem eu sou hoje. Então, vou continuar a ler. Sintam-se à vontade para interromper e fazer perguntas, e portanto isto não é um monólogo, é, se vocês sentirem, deixem os microfones abertos e interrompam e façam perguntas, e a gente estar aqui em conjunto uns com os outros. Tiago, eu vi que tu entraste, tu tens o microfone, ainda não vi a tua cara, estou a ver aí a câmara voltada para cima, não sei se estás a ouvir, é ok tu intervires quando entenderes e trazeres também, mostrares aqui no espaço. Os 3 anos entre a saída da Madeira e a entrada no técnico foram anos de estado líquido. Eu mais à frente dar mais conteúdo a esta distinção, mas a distinção de estado líquido é deixei de estar sólido, né? Deixei de ter uma estrutura, no caso que tinha na Madeira aos 15 anos, com os amigos, com aquela coisa toda, pai, mãe, não sei o quê, para estar numa não estrutura, onde cada dia era diferente, onde tudo estava a mudar, foi tudo mudança, portanto, e tudo o que se passou dentro de mim. Portanto, esse estado líquido quer dizer isso, deixei de estar de uma forma, ia para outra, mas ainda não estava nessa outra. Da forma de quem eu era na Madeira para quem era eu licenciado em engenharia. O que tinha sido possível integrar foi integrado. A maior parte foi reprimida e mandada para o submundo. Isto será visível mais tarde, onde eu vou depois na fase seguinte, mas o preço que eu vou pagar é eu reprimir a minha individualidade e reprimir a minha sombra. Eu não lidei com estas emoções que tinha vindo da Madeira, e isso depois vai ter consequências mais à frente, havemos de chegar lá. A relação com o meu pai foi trabalhada, dado que passamos 3 anos os dois. O meu pai foi um modelo e inspiração. A forma como lidava com a vida, apaixonada, a sua sensibilidade e a capacidade de ser com o outro, de o escutar, de o ver, de estar por detrás, de segurar espaço para que eu e o meu irmão pudéssemos ser quem somos, o respeito pelas nossas escolhas e o cultivar da nossa responsabilidade. O meu pai foi assim uma inspiração. Se eu quisesse escolher um modelo de coach, era de facto o meu pai. A presença dele era qualquer coisa incrível. Eu não me lembro do meu pai me dizer está certo ou errado. Lembro-me do meu pai fazer perguntas do género: o que é que tu pensas sobre isso? Achas que essa conduta é uma conduta adequada, não é? Podes-me justificar? E depois perguntava-me várias vezes: tu queres saber a minha opinião sobre isso? E se eu dissesse que não, ele não me dava. Ou queres saber como é que eu nesta situação pensaria sobre esse tema? Portanto, era muito desta... O meu pai estava muito presente com perguntas.
Era a maneira dele estar muito presente na nossa vida e de fazer perguntas desafiantes para as quais muitas vezes eu não tinha resposta, não é? Essas foram aquelas que me puxaram muito para a frente. Ainda mantens tu, de algum modo, tens essa qualidade. É, reconheço isso em mim. Reconheço isso em mim. E isso vem do meu pai, Gabriel. Reconheço isso em mim. Técnico. Em janeiro de 1990, começa o Instituto Superior Técnico, em Engenharia Informática. Calor e cobaia. Era o primeiro ano de curso. Foram 4 anos e meio maravilhosos, de expansão, de novos amigos, de explorações, viagens, de aprendizagens. O curso era novo e tinha o que mais novo se fazia no mundo nesta área. Viagens por Portugal, semanas académicas, viagens ao México, Venezuela, Interrail na Europa, sexo, álcool, fumar de tudo um pouco, estudo e festa. No técnico vive a minha segunda história de amor com a Madalena. É também no técnico que no meu quarto ano conheci a mãe dos meus filhos, a Cristina. Começamos a namorar no meu quinto ano e ficamos juntos até 2020, 27 anos. As joias da minha vida nasceram nesta relação. O Martim, talvez fosse esse o seu nome, morreu antes de nascer, o Afonso, o Diniz e a Inês. Estes últimos três, todos vivos e acabadinhos de chegar do Porto Santo, hoje, todos contentes por terem estado uma semana na praia. Foram com a mãe. O início do técnico foi desafiante, até ter vindo morar para um quarto em Lisboa. Saía de Palmela antes das 6 da manhã e vinha de boleia com a pessoa que fornecia fruta e hortaliças ao meu pai, pois ainda não havia autocarro essa hora entre Palmela e Setúbal. Depois apanhava o autocarro para Lisboa e o metro para o técnico. Ida e volta no mesmo dia. Com os trabalhos ficava muitas vezes em direta no técnico ou em casa de colegas que moravam perto. Vivia ao pé da Fonte Luminosa. Depois mudei-me para a Estrela, não muito longe da casa do Saramago. Fomos colegas de faculdade, a sua neta e eu, a Ana. Depois para o Alto São João, casa partilhada com um amigo de curso, o Pedro, também de Setúbal, e mais tarde para Carnaxide, numa casa partilhada com a mãe dos meus filhos. De Setúbal vieram dois amigos, também para informática, também para o técnico. As mulheres do grupo foram para psicologia. De Palmela, um foi para informática, outro para mecânica, ambos no IST, e outro para o ISEG. Do handball também veio uma pessoa para informática, e encontrei no IST uma das pessoas com quem joguei handball no Marítimo, e uma pessoa da Madeira com quem brinquei em miúdo. Formaram a rede inicial de apoio. Com o tempo o grupo se refez e ficaram outras amizades. O grupo de Setúbal manteve-se, sobretudo em encontros em Setúbal, até à minha saída da Safira. Em Lisboa, emerge um novo grupo que suportou a minha caminhada pós-técnico e que se manteve até à minha saída da Safira. Depois da licenciatura em Engenharia Informática, fui fazer o mestrado em Engenharia Informática, no caso em Sistemas Distribuídos, área de onde saía a internet. Durante o curso, no INESC, experimentei o primeiro browser e a internet, um mundo novo se abriu, e o meu mestrado foi para navegar nesse mundo. Numa das cadeiras tropecei no conceito de Olon e das holarquias, cunhado por Arthur Koester, para referir os todos parte, como são, por exemplo, os átomos ou as células, que são ao mesmo tempo todos e são, isto é, são completos, unos, uma unidade indivisível, e partes, isto é, fazem parte de um todo maior, como as moléculas ou os órgãos. Ou as células. Voltaria, ou as células, isso. Voltaria a cruzar-me com os holons na teoria integral uns anos mais tarde. E fazia aqui uma outra paragem para, para também saber como é que é para vocês. Portanto, eu estou a trazer como é que foram os meus anos formativos, não é? A descoberta do que é isso da liberdade do estar em adulto, não é? Completamente já longe dos pais, em Lisboa, a viver tudo aquilo. Então tem um pouco do sucesso e das explorações todas a acontecer. Então também gostava de saber como é que foram para vocês esses anos, quais são os anos formativos, quais são os anos onde estão os excessos e as experimentações aí fora, se houve, se não houve. Então como é que foi no vosso caso? No meu caso não houve. No meu caso, eu na altura com esse nascimento ou com esse 25 de Abril, em 1974, o que me surge são a exploração política, não é? Em que, na altura, havia muito aquela questão de perceber, afinal, qual é o partido, qual é o sistema,
qual é o lado político mais interessante. Eu lembro-me de me interessar muito pela anarquia, por esse sistema anárquico, isto em 1974, com os meus 14 anos, e depois por outras, outras lides políticas também. Mas depois também havia na altura, isto em 74, 75, havia também ou pelo menos eu senti que havia um aumento, um interesse muito grande pelos discos voadores e portanto também me interessei muito por isso, pelos Hum, extraterrestres e por essas coisas e tal. Pronto, mas depois também me interessei muito por outras praias mais religiosas, que também havia um certo ecletismo meu em que acabava por me interessar por vários temas. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que para mim na altura foi muito importante e até há bem pouco tempo eu vivi com alguma intensidade a questão da vida para além da morte, dessa existência de algo para lá daquilo que é a morte. Eh, portanto, havia aí muitas perplexidades relativamente a isso. E eu costumava dizer uma frase, quem me conhece há muitos anos, com certeza se lembra desta frase, que eu dizia que eu acredito tanto na vida, acredito tanto na vida para além da morte como acredito que o sol vai nascer amanhã. E portanto era uma coisa, era um dogma. Dogma esse que, entretanto, hoje evoluiu e hoje já continuo a acreditar que existe alguma coisa para lá da nossa existência, mas já não nesse formato tão egóico como eu achava que era. Pronto, mas na altura achava que era uma coisa óbvia e, portanto, existiria a perpetuação do Gabriel e do Marco e da Teresa para lá da nossa vida terrena. Hoje acho que não, acho que existe uma consciência cósmica maior e, portanto, nós integramos nela, que é daí que nós emergimos e é aquilo que eu sinto. Se calhar amanhã posso mudar de ideias e, portanto, não é uma ideia que eu tenha fixa e provavelmente só terei consciência dela quando já não estiver cá. Mas pronto, mas para já é esta que eu tenho e é aquilo que eu hum, sinto. Mas, pronto, eu vivi o período dos meus 15 anos até aos 18, 19, cheio de perplexidades, não é? E, portanto, muitas questões, pronto, e, portanto, eu era um bocado filosófico na questão da conceptualização e os porquês, e, portanto, pronto, e, portanto, se calhar estava muito focado nisso. E depois havia uma outra parte que eu gostava muito, que era a questão dos aviões, e continuo a gostar, mas que tinha uma certa paixão, porque o meu avô correu o risco de me levar um dia à extinta varanda do aeroporto, que a Teresa provavelmente terá conhecido, e o Marco não sei se conheceu, se não, mas pronto, existia a varanda do aeroporto e eu ia lá ver os aviões e, portanto, enfim, aquilo que era o Zen deve-me ter dado a volta à cabeça e, portanto, ainda hoje gosto de aviões. Mas pronto, hum, os aviões são o que são. Agora, o que eu quero dizer com isto é, aos 18 anos eu caso-me. E aí, claro que é óbvio que a pessoa nasce para a realidade, não é? Pronto, e, portanto, é um momento em que a pessoa nasce para uma realidade que é a da vida dura, em que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para viver e para pagar as contas. Pronto. E aí, acho que é um marco, não é? É um momento em que, de facto, a vida toma outros contornos e outras realidades. Pronto. E portanto nasce o Gabriel adulto. O ok. ou seja, digamos que há logo uma transição para um outro momento mais complexo, vamos dizer. Pronto. Hum. Grato, Gabriel. Olha, vou continuar aqui. Teresa, é ok continuarmos? Algo para partilhar? Tu estás com o microfone desligado e eu proponho que deixes mesmo aberto para intervires quando entenderes. Ok, ok. Ok, então vou seguir. Narsha Safira, portanto, eu neste momento estou com cerca de 25 anos, mais ou menos, aqui, não é? Portanto, terminei a licenciatura por volta dos 23, 22, caminho dos 23, depois mais os 2 anos depois eu estou aqui nos 25. Narsha Safira. Mas deixa-me Terminado. só fazer-te uma pergunta, Marco. Deixa-me só fazer-te uma pergunta que eu tenho aqui uma curiosidade muito grande. Ah, Toda essa tua fase inicial, não é? Porque que tiveste agora o privilégio de poder ler, ou nós tivemos o privilégio de poder ouvir, melhor dizendo, a ler o teu livro, ahm, o que é que ela te moldou, ou seja, relativamente aos dias de hoje, ao dia de hoje, o que é que impacto é que ela teve na tua vida,
ao Isso. ponto de seres o que és hoje. Isso está sistematizado aqui em 2 parágrafos aqui à frente. Eu procurei Pronto. fazer isso em cada estrutura, que é, em cada uma destas fases de morte e de nascimento, eu Hum, depois torno visível o que é que essa fase trouxe para mim hoje, o que é que me informou, o que eu vivi, que foi importante, e o que é que não ficou resolvido, o que é que ainda está a ser resolvido. Sim, é uma excelente pergunta, Gabriel, e grato por isso. Terminado o mestrado, convidei o meu melhor amigo de então, o Pedro, para iniciarmos a Safira no final de 1996. A amizade começou na Bela Vista, em Setúbal. Foram as nossas parceiras que sugeriram o nome, Safira. Em 1997, fazíamos o primeiro projeto para a Beltrão Coelho. A Safira posicionou-se na área da internet e acabou por vir a ser especialista na integração de sistemas, isto é, interligar sistemas informáticos de diferentes gerações para produzir, por exemplo, a banca na internet, onde ligamos os sistemas de canal, como é o caso do site internet, com os sistemas centrais dos bancos, onde eram geridas as contas bancárias. Cerca de um ano mais tarde, entrou o Luís e ficou a equipa base. Mais tarde, juntaram-se outras pessoas como sócios. Quando saí no início de 2005, éramos 7 sócios. Tínhamos uma SGPS, uma unidade de consultadoria, uma unidade de operações e uma unidade de formação. A Safira foi o meu primeiro projeto empreendedor. A nossa equipa era extraordinária. Éramos uma boutique especializada com excelentes profissionais, uma equipa de elite. Foi talvez a melhor equipa onde trabalhei, quer seja ao nível dos sócios, quer ao nível global. Éramos uma organização que aprende, como definia o Peter Senge no seu famoso livro, A Quinta Disciplina. A aventura da Safira foi extraordinária. Navegar o novo em Portugal, a internet era nova, quer no mercado, quer nas tecnologias. Nós fomos pioneiros em Portugal, éramos uma mão cheia de empresas no início. Nós, acabados de sair da universidade, éramos os séniores. Onde é que já se viu isto? Miúdos de 25 anos a serem séniores de uma área. Eu tinha a ambição de ser milionário antes dos 30. Fazia parte da alienação em que vivia. Viajava muito frequentemente, frequentava bons restaurantes, tinha bons carros, embora eu não ligasse muito a carros. Foi a minha fase racionalista pura e dura. O medo inconsciente de navegar este novo era escondido por trás desta vida consumista e objetivos de reconhecimento e fortuna. O modelo de sucesso importado do Silicon Valley. Estás a ver aqui, Gabriel, já está aquela alienação a tomar forma, não é? Aquele que não foi cuidado na mudança dos 15, não é? Começa a ganhar forma aqui destas maneiras e vai aumentar. Foram anos de expansão, aprendizagem e trabalho. Comecei a engordar, comia mal, trabalhava muito, não fazia exercício físico. Eram os sinais de que alguma coisa não estava bem. Comecei a ter vários problemas de saúde, primeiro com os dentes, com os rins, tive pedras, depois no coração e coluna. Na relação, não tínhamos filhos e estávamos a viver os dois como numa lua de mel eterna, cuidando das carreiras, conhecendo o mundo e desfrutando a vida. 11 de setembro, bolha da internet, foram eventos marcantes. Em Portugal, a coisa começou a aterrar em 2003. A Safira tinha uma carteira de clientes estável e a sua dimensão fazia com que ela não estivesse muito sujeita aos efeitos da crise. E os efeitos chegaram em 2004. Perdemos projetos e tínhamos despesas para pagar. Numa reunião em casa de um dos sócios, eu decidi chegar-me à frente e lancei um plano para lidarmos com a crise. Hoje sei que não o deveria ter feito. Foi o meu medo inconsciente, a minha parte salvadora. O meu fazer de novo, o meu do-over, seria irmos em conjunto, com medo, e irmos em conjunto, a 7 neste caso, como tínhamos feito até ali. No final do ano, depois de 6 meses de 17 horas de trabalho diário, fins de semana inclusive, estava morto, esgotado e os meus sócios fartos de mim. Eu descobri que tinha sentimentos e que não sabia lidar com eles, que reprimia. Está tudo bem. E não estava. Numa manhã, perto do final de 2004, quando íamos discutir o orçamento para 2005, os meus sócios partilharam que queriam que eu saísse da empresa. No início foi um alívio, um peso que saía de cima. E à medida que o tempo passava, o ressentimento aumentou, porque a história que criei para mim é que tinha sido expulso e o trauma de abandono ativou-se. Foram meses e anos difíceis, com ressentimento e vontade de vingança. No meu mapa mental nunca esteve presente nenhum dos sócios sair, e para mim foi difícil aceitar
que os meus sócios pensavam de forma diferente. Foi fazer luto das amizades com amigos vivos. Foi um novo quiebre. Foi uma época de clarificação e de deixar morrer o que já tinha morrido. De lutos, saí do grupo de Setúbal, do grupo de Lisboa, e de alimentar o ritual anal da celebração do final de curso. Novo reset. Começa de novo. Muito parecido com o que tinha acontecido quando saí da Madeira, 18 anos antes. Na sequência deste episódio, caiu o sonho de ser milionário antes dos 30 anos e a mãe dos filhos e eu decidimos não esperar mais e começar a caminhada para termos filhos. Nesta fase, houve alguns amigos, um de Palmela, o Gonçalo, e outro que tinha estado comigo na Safira, o Miguel, que foram chave, assim como outras pessoas que tinham trabalhado na Safira. A 9 de maio de 2005, deixei de fumar, depois de fumar 19 anos, e comecei a correr. No final de maio estava em Amsterdão a celebrar o aniversário do meu irmão, quando tive uma compulsão de raiva, tremor de terra que meio Amsterdão senti. Era a terceira compulsão de raiva de seguida, e a pior. No regresso a Portugal fui procurar apoio psicológico para lidar com o que estava a sentir e não conseguia processar. Nesse mesmo maio começou o meu despertar espiritual. Não ouvi em 1986, ouvi em 2005. Mesmo assim com alguma dificuldade, e ouvi. Foram 18 anos de vertigem, excessos e aprendizagens. Conheci a companheira e mãe dos filhos, na altura convencido que seria para a vida. Formei-me em engenharia informática e criei a minha primeira aventura empresarial. Tive o meu segundo quebre, a segunda martelada para acordar. Vivi problemas de saúde criados por mim, pela forma como me via, pela minha forma de pensar, por não sentir e pelo estilo de vida que levava. Uma das grandes aprendizagens foi de introduzir o novo. Notei que eu tinha capacidades de construir equações de valor e tornar manifesto projetos. Ajudar a nascer o novo, quer ao nível individual, eu entrar na internet, iniciar uma empresa, quer ao nível de equipa, com os meus sócios e ajudá-los a tornarem-se empreendedores, quer ao nível do todo da sociedade, exemplo, a internet em Portugal. Estes anos mostraram a minha capacidade de me adaptar a novos contextos, reconstruir-me, reinventar-me, criar novas relações, aprender, tornar visível o empreendedor em mim e o padrão de doula, de ajudar a que o novo se manifeste, quer num projeto empreendedor, como era o caso da Safira, quer na sociedade com a internet, quer na organização e equipa, como foi no caso da Safira e outros. Estava aqui a minha inovação social. Uma ironia destes tempos é que é a metáfora da internet como sistema distribuído que deita abaixo a metáfora do cérebro único que serviu de modelo para a organização social hierárquica e permite a descoberta dos vários cérebros que temos no nosso corpo, por exemplo, no coração, nos intestinos, e nos leva à volta das metáforas ligadas à vida, como a célula e a floresta. É muito interessante isto. Foi preciso aparecer os sistemas distribuídos à internet para nós começarmos a olhar para nós com a perspectiva de um sistema distribuído e perceber que afinal também nós temos vários cérebros, que até então as descobertas do cérebro, do coração e dos intestinos é muito recente. Um outro aspecto é que se completa a transição em mim para a sociedade de mercado, ver o tomo 2, capítulo 3, que vive na Safira, bem como tem a oportunidade de mergulhar nas ciências do artificial, que Herbert Simon, Prémio Nobel da Economia, um dos mais influentes pensadores dos tempos modernos, como são as ciências da informação, as ciências da computação e as ciências de organização e a inteligência artificial. E ganhar o tácito, a experiência vivida em construtor de mundo de jogos, de designer. As ciências do artificial são desenhadas, bem como aprender o valor da informação como um dos elementos fundamentais da natureza, como hoje mostra a física quântica. Aqui será determinante os meus estudos para o doutoramento e o trabalho de Darwin, que segue na fase seguinte. Portanto, Gabriel está aqui, nestes dois últimos parágrafos, a síntese do que me trouxe estes 18 anos. É, por um lado, o reorganizar-me depois da Madeira, é toda a aprendizagem que o curso traz e as relações sociais que se estabelecem, e é eu descobrir-me como doula do novo. Eu perceber que, afinal, eu consigo lidar com o novo. Mas também é aqui que se começa a manifestar as grandes sombras e começa a vir para cima as várias falências, não é? As falências relacionais, como foi o caso dos meus sócios na Safira, a falência do meu corpo, com os vários problemas.
Portanto, aquilo que não tinha sido resolvido 18 anos atrás começa a ter todas as manifestações aqui à frente. Não é? Então, é esse embate que está aqui a chegar, é essa nova morte e esse embate. É também aqui que eu atravesso os memes da sociedade de mercado. Enquanto tinha vivido os memes da sociedade tradicional na anterior, nos primeiros 15 anos, é aqui que vou viver os meus da sociedade de mercado. E se o Portanto, Marco não tivesse saído da Madeira, que Marco seria? pá, não é possível responder a essa pergunta. Não tenho. Este é um enacting, como diz o Maturama, não é? A vida é uma interação entre eu e o meu ambiente. Eu sou a soma de todas as minhas interações e relações. Não era possível, não tenho essa concepção. Olha, eu gostava de saber o que é que está vivo para vocês, e como é que vocês fazem a síntese quando olham para a vossa vida nesta perspectiva. Portanto, eu aqui estou a acabar com a saída da Safira e, portanto, com aquilo que vai ser o nascimento do meu primeiro filho, está próximo disso. Portanto, estou quase nos 35 anos, aqui neste, neste final. Portanto, tem aqui já as duas mortes vividas, há duas mortes que está a acontecer, esta é a segunda, portanto, vai acontecer o terceiro renascimento, que a gente verá na próxima sessão. Começa a haver sínteses e várias aprendizagens que começam a moldar a fase seguinte. Vocês conseguem estabelecer na vossa vida alguma destas dinâmicas entre o que foi uma síntese de uma, um nascimento de outra, aprendizagens de uma para outra? Também conseguem identificar padrões desse género na vossa vida? É algo que fica vivo em vós, ao lerem ou escutarem a leitura? O que é que está vivo? O que é que está aí presente? Teresa, Gabriel, Tiago, se tu quiseres intervir. É tanta história, Marco, que não me dá tempo para contar, sabes? Eu tenho alguns marcos. Um primeiro marco que fiquei realmente sem chão foi quando vim de Moçambique e quando o casamento acabou. Foi um grande marco que veio bater no meu fantasma da rejeição, não é? A nível profissional tive sempre imensa sorte, fui sempre fazendo o que eu gostava, tive imensas oportunidades, nunca tive nenhum problema, também nunca quis dirigir nada, nem ser dona de nada. Era sempre em colaboração e em equipa. E depois a segunda morte, posso dizer assim também, que fiquei sem chão, foi no segundo casamento, que também acabou de uma mesma forma, por troca por outra pessoa, etc. Portanto, essa repetição fez-me pensar muita coisa e viver muita coisa, e fez-me também ir avaliando a força que eu tinha de vida. Eu hoje, na verdade, nunca percebi que tinha tanta força de vida e de continuar para a frente. Portanto, a coisa acontecia, arrebentava tudo e lá eu renascia das cinzas, já num outro plano de consciência. E isso foi fantástico, está tudo certo, não é? Tudo aquilo que aconteceu era mesmo para ter acontecido assim e, portanto, não... Foi isso que me fez evoluir e andar para a frente e descobrir novas coisas e dar assistência aos meus filhos, e também atravessei o período que eu acho que os pais dessa altura atravessaram, que foi as drogas duras, não é? Também entrei nesse filme que foi talvez dos filmes mais tenebrosos onde eu tive que passar, mas pronto, passou, está tudo bem. Portanto, a vida foi sempre muito, muito cheia de generosidade em relação a mim. Eu não ter morrido nestas diversas fases foi fantástico. E depois a grande alteração minha foi aos meus 40 anos, ou 40 e picos, que na verdade eu volto a encontrar o divino em mim. Encontro o mestre, recebo a iniciação com esse mestre, etc. Portanto, aquilo para mim foi um suporte muito grande. E depois, mais tarde, já nesta última fase, a técnica, a teoria das constelações, tudo isso me deu um enquadramento maior ainda do que sou eu
perante tudo isto, perante o sistema familiar e o sistema cósmico e o sistema etc. Portanto, foi para mim, eu já tinha 65 anos ou coisa assim quando eu faço a formação, ou mais, nem sei. E é incrível como é que me pôde acrescentar tanto. Acrescentou-me muitíssimo as constelações, o encontro com a Paula Matos, etc. Portanto, para mim, acho que está tudo tão bom, tão bem, tenho tanto a agradecer, sabes, deste percurso de não ter sussurrado, não ter morrido, não me ter matado perante tanta coisa que foi tão difícil, principalmente do ponto de vista afetivo, não é? E do ponto de vista material era sempre uma luta também. Quer dizer, ninguém me sustentava, eu tinha que me sustentar a mim e aos meus filhos. Portanto, acho que foi tudo um milagre. Não, é só o que eu consigo dizer, nem consigo muito ir esmiuçar a história, porque foi isto. Grato, Foi grato, isto. Teresa, pela tua síntese. E é bonito ver isso, os padrões que tu identificaste, o que te foi trazendo, esses ciclos. Grato por isso, grato por partilhares. Grata também. Tiago, eu não sei se tu queres intervir. Olha, neste momento são 19 horas, estamos mesmo, falta-nos um minuto para as 19, estamos em cima. É tempo da gente fechar aqui a sessão. Não sei se tu queres intervir. Se calhar com um check-out ou assim algo. Como é que foi para ti estar a ouvir isto? O que é que ficou vivo em ti? Na verdade, é isso que eu iria partilhar até convosco. Tem sido interessante, Marco, agir encontrar o Gabriel e ouvir uma inspiração, pronto, numa pessoa que eu não conheço. E então é mais isso que posso dizer, Marco, é fixe. Para quem está a tentar fazer o que tu sabes e pronto, e o que o Gabriel sabe e o que eventualmente eu poderei partilhar com a própria caso a gente se encontre, mas é maravilhoso, é inspirador. Até estou a fazer 3 coisas ao mesmo tempo, mas não consegui deixar de vos ouvir porque a conversa está fixe. Então, ou seja, acho que isso é a minha parte esclarecedora sobre o motivante que também é o que vocês estão a partilhar. Yeah. Grato, Tiago. Olha, nós fizemos uma gravação ainda há pouco, eu e o Tiago. Vai sair, eu vou publicar a entrevista feita com ele sobre o projeto da cooperativa e o que ele está a fazer. Portanto, é uma boa oportunidade para a Teresa, se quiser conhecer o Tiago, poder ver a entrevista com ele. Ok, obrigada. Eu depois publicarei. E assim já conhece também um cooperante, que é o Gabriel. Aliás, isto é giro eu estar a corrigir um Gabriel que não é cooperante, é cooperador. Cooperador. É que eu tenho apanhado tanto com estes pequenos silogismos que há quem fique ultrajado. Não é esta palavra. Oxe, amigos, peço desculpa. Pronto, então é o momento em que podemos rir um bocadinho. Está ótimo. Obrigado, Gabriel. Olha, grato a todos. Há algo mais que gostava de se fazer ouvir aqui no espaço antes da gente terminar aqui, fechar aqui a gravação? Não, a única coisa que eu gostava era só que ficasse o meu testemunho de nós conhecermos eh, o homem que nós conhecemos, ou que alguns de nós conheceram no âmbito do João Sem Medo, e conhecer o Marco em todas as suas facetas, até chegar ao homem do João Sem Medo. E para mim, esse conhecimento de que é o Marco, eh, eh, para mim é extremamente importante. Este era um livro que eu gostava de trazer e que eu, como sabes, fui a pessoa que disse: não, este livro tem que ter o Marco e precisa de ter não só aquilo que ele já vivenciou em termos de experiências, de práticas super interessantes que estão aqui referidas, mas também conhecer na intimidade o homem, o caminho para chegar àquilo que foi a criação do João Sem Medo e o que é hoje o Marco. E para mim é importante nós termos a experiência das pessoas que estão, enfim, que tiveram um percurso
do meu ponto de vista, em alguns casos, e neste caso em particular, eu acho que foi, ou sinto que foi extraordinário e teve muito impacto em muita gente. E, portanto, a maior celebração é nós podermos ter o prazer e o privilégio de conhecer a pessoa na sua intimidade, de todos os vais e vens, todos os seus percursos, os altos e baixos, e nós percebemos que afinal é humano e que às vezes há dúvidas. Quando nós vemos as pessoas que estão a liderar determinados movimentos e estão em determinados percursos, às vezes nós temos alguma dificuldade em perceber que a pessoa é humana. Porquê? Porque ela está ali, está aquela, no seu percurso, e de repente nós temos dificuldade em perceber que ela passou por uma série de coisas e hoje é o que é porque de facto passou por elas. E portanto, para mim, a felicidade maior é nós podermos ter a consciência e podemos percorrer junto com o Marco aquilo que foi a vida dele e aquilo que é a vida e aquilo que provavelmente vai ser a vida dele no futuro, daqui a mais 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos. E, portanto, para mim é importante nós termos já este privilégio, que é ter este livro connosco. E isto é um privilégio que eu tenho, de poder trazer este livro e de ser, eh, e de sermos companheiros de viagem. Grato, Gabriel. Grato, Teresa. E grato, Tiago. Vamos a isso. Até já. Até já. Obrigado, Marco. Até já.